Olá, bem-vindos ao nosso programa especial em comemoração ao 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Motivados pela mensagem do Papa Francisco para esta data, a Pascondo Regional Sul 3 vem exercitar o verbo da escuta. Através da escuta com o ouvido do coração, vamos mostrar no decorrer deste programa um pouco do trabalho social e pastoral da Igreja no Rio Grande do Sul. Ouvindo aqueles que realizam a boa ação e também aqueles que são atendidos, conhecemos histórias de vidas transformadas pelo amor, pela caridade e pela fé. A nossa primeira escuta é para com os pequeninos. Jesus mesmo disse que é preciso ser como criança para entrar no reino de Deus. E um dos desafios cada vez mais latentes é cuidar dos pequeninos, mas não só deles, também de suas mães. E a Pastoral da Criança é um dos belos trabalhos que a Igreja realiza para escutar, cuidar e amar as crianças. E a história de hoje vem lá da Diocese de Caxias do Sul. Eu vim para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância, que recorda o Evangelho segundo João, é o lema que norteia a missão da Pastoral da Criança, no cuidado e na promoção da vida das crianças, suas mães e famílias. A Pastoral da Criança, na Diocese de Caxias do Sul, nós acompanhamos 1.027 crianças de 0 a 6 anos e 57 gestantes. Na pandemia nós não paramos e agora a gente está recomeçando, nós estamos aumentando essa visitação das famílias e gestantes. Nós temos 96 líderes e estamos em 25 paróquias com 65 comunidades. E a todo mês agora está aumentando as comunidades porque as líderes voltaram a exercer a missão de visitar as famílias. E nessas famílias a gente exercita muito a escuta. Nós mais escutamos do que falamos. Então nós temos 3 etapas. A voluntária recebe uma capacitação. Depois de capacitada, ela vai visitar até 15 crianças próximas de sua casa. Depois, uma vez por mês, tem a celebração da vida, onde todas as crianças e seus responsáveis são convidados a ir no local, normalmente é num salão paroquial da igreja, onde lá fazem a pesagem da criança, a medida da criança. A Pastoral da Criança é baseado na espiritualidade, é feita uma espiritualidade, depois se comemora os avanços e sempre tem um gostoso lanche, um lanche saudável. E depois, a terceira etapa, então, é a reunião de reflexão e avaliação, onde as líderes se juntam para avaliar como está a sua missão, as coisas alcançadas e as coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser encaminhadas. Então, é um trabalho, é uma missão de orientação. A presença dos líderes na casa e na vida das famílias mais vulneráveis é a manifestação viva do amor de Deus para com os mais frágeis, para com aqueles que mais necessitam de sua bondade e de seu carinho. Por isso, eles são a grande força que move a Pastoral da Criança. Atualmente, são 42 mil voluntários em todo o Brasil para atender e acompanhar 360 mil crianças e 18 mil gestantes. Acompanhar as famílias, né? Visitar as comunidades e ver o quanto eles precisam, né? Dessas visitas, quanto eles precisam das orientações que a Pastoral da Criança tem para eles, né? Inclusive, assim, principalmente para as mãezinhas gestantes, para as crianças que é até 6 anos, né? Que atendemos. O quanto é importante as orientações que muitas vezes elas não sabem, direitos que elas não sabem muitas vezes. É gratificante, é o aprendizado que a gente tem com essas mãezinhas, com essas famílias. Aprendemos assim a valorizar o olhar, a valorizar principalmente o olhar com o coração, né? Aquele olhar que a gente percebe o que eles precisam e eles também, né, mostram para nós o quanto às vezes a simplicidade é valorizada. São 2.600 municípios e mais de 16 mil comunidades pelo Brasil afora que contam com a missão e o apoio da Pastoral da Criança. Além da organização que atua no Brasil,
São mais 11 países onde frutificou a semente plantada pela doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. Mãe de 3 crianças, na qual 2 delas são atendidas pela Pastoral da Criança. Eu acho importante o acompanhamento que eles fazem, porque vem os lembretes, né? Tem a vacina, tem que levar o neném no postinho, tal coisa não dá para dar, tal coisa a gente pode tentar incluir na alimentação. Ouvir os pequeninos é um desafio para a igreja e para a sociedade. E este desafio também nos é proposto pelo Papa Francisco neste 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A missão eclesial e a função social se unem para cuidar e acompanhar os mais pequenos e frágeis. Deus ouviu o clamor de seu povo e lhes enviou o pequenino Jesus. Oxalá possamos juntos ouvir a sua voz nas vozes e no choro de tantas crianças e de tantas gestantes. Escutar os que estão à margem. Na Diocese de Vacaria, o projeto Casa da Fraternidade Fratelli Tutti é instrumento da escuta de Deus a todos aqueles que estão à margem da sociedade. A Casa Fratelli Tutti reúne, organiza, articula e promove uma série de projetos sociais que, além de atender às necessidades básicas, buscam fazer a experiência de escutar com o ouvido do coração. Nesse sentido, eu diria que a escuta não é o ato de esperar que eles venham até nós para dizer o que tem a dizer, mas nós precisamos ir até eles e temos tentado fazer isso semanalmente. Ir aonde eles estão, nos lugares onde eles passam a noite, nos lugares onde eles se reúnem e ali estar com eles, muito mais do que para levar um alimento, que é possível, mas para ouvir, para ver a sua realidade. Entendo que seja isso que o Papa Francisco quer de todos nós. Esses trabalhos em nossa diocese estão acolhidos hoje num projeto chamado Casa da Fraternidade Fratelli Tutti. É um projeto onde nós estamos iniciando um trabalho com migrantes e moradores de rua. E aí nós tentamos abraçar um pouco da causa com a necessidade. Uma das necessidades deles hoje é a alimentação e o ouvir. Eu comecei a entender no momento que eu comecei a olhar para um universo onde eles passavam na rua e eu conversei com o irmão e disse: irmão, eu vejo um monte de gente passando e eu vejo que eles precisam de uma mão. E de uma mão para ouvi-los, porque eles estavam, foi onde nós conhecemos um grupo de maranhense, onde estavam passando necessidade, e a gente fez uma visita e começamos a ouvi-los, e aí começamos a entender a necessidade do projeto. A Casa Fratelli Tutti é o grande ouvido de Deus, onde as pessoas possam ser escutadas como os pobres, aqueles que mais sofrem. Não só os pobres que estão à margem, mas também os trabalhadores sazonais, os imigrantes, migrantes. Por isso, em conjunto com a sinodalidade da Igreja, nós podemos também ser esse instrumento da escuta de Deus a essas pessoas. Nós, como Diocese de Vacaria, temos tentado fazer essa experiência acolhendo imigrantes que chegam na nossa região, principalmente haitianos e venezuelanos, mas também temos a Pastoral da Criança, que nos aproxima muito das famílias mais carentes, e temos particularmente um trabalho com os em situação de rua, nossos irmãos e irmãs mais carentes. Então, nós confeccionamos os enxovais para bebê e funciona assim: quando as colegas voluntárias chegam, elas amassam os pães
E enquanto os pães crescem, nós trabalhamos com os enxovais dos bebês. A gente não entrega lá os pães, é levado nas casas. Daí a gente conversa com a colega, né, que leva, conversa com as pessoas. E o mesmo a gente faz com as roupas dos bebês. A gente vê das dificuldades que a mãe tem. De se expressar, né? Então a gente chega na casa, conversa com a pessoa, vê as dificuldades, vê... Né? Às vezes estão lá no fundo do poço, a gente diz umas palavras, a gente ajuda, a gente conversa, a pessoa já se anima, já se sente amada, se sente valorizada com esse gesto da gente, né? De levar o pão, de acolher, de levar um pouco de amor para eles, né? Que são todas pessoas que sofrem, doentes, com câncer, com outras doenças, pessoas velhas, abandonadas. E as pessoas seguram a gente para conversar um pouquinho, quando a gente vai levar o pão, né? Tem umas que seguram a gente, né? Para trocar umas palavrinhas ali bem ligeiro. Ou às vezes elas dizem, venha com mais tempo, fica um pouco aqui comigo, conversando. No trabalho que nós desenvolvemos com a Pastoral do Migrante, aqui em Vacaria, junto aos migrantes, particularmente imigrantes haitianos e venezuelanos, é que nós nos deparamos com diversas situações no decorrer do nosso trabalho, no decorrer das nossas ações, em que é necessário prestar atenção a outras situações, outras angústias que eles têm também. São questões emocionais, são questões familiares, passando desde a saudade que eles têm de casa, do seu país, até a chegada deles aqui, quando encontram, às vezes, ambientes amigáveis, outras vezes ambientes hostis. Então, tem muitas situações que, além do nosso auxílio material que nós prestamos, nós também precisamos dar ouvidos e atender um pouquinho o anseio, essa vontade que eles têm de nos contar, e a gente percebe isso no momento de um atendimento, por exemplo, de uma visita, ou quando eles se dirigem até aqui a Casa Fratelli, nos deparamos com a grande necessidade que eles têm de serem ouvidos e de nos contar, e a gente dá atenção para aquele momento em que eles estão precisando conversar. Há mais de 5 anos, o movimento de Cursilho Jovem vem tentando amenizar a fome, o frio e a solidão de quem está em situação de rua. O movimento então criou o projeto Cozinha Solidária. Projeto esse que semanalmente entrega em torno de 45 marmitas para pessoas em situação de rua. Além das marmitas, também roupas e cobertas. Nessas entregas nós procuramos ouvir as histórias, os relatos de vida, que são diversos. E na maioria desses relatos, nessas histórias, a fé e o amor a Deus estão sempre presentes. Esse ato de escuta demonstra a atenção e o carinho que temos por essas pessoas, que além da marmita, estão podendo abrir seu coração e ter esse momento para serem ouvidos, para poderem expor suas dores, suas angústias, seus medos, e até mesmo às vezes as suas conquistas. Cada um que chega aqui na casa tem uma história, né? E tem um olhar e um segurar na mão diferente. É nesse momento que o nosso amor, né, flui, e o que sai de dentro de nós. Porque a gente não está preparado, porque cada um é um. Cada um tem uma história, uma necessidade de ouvir diferente. Mas o que vem primeiro é o amor ao próximo, né? É o que Jesus sempre pregou, o amor, né? Então, assim, chega um aqui que quer ouvir, quer chorar, outros quer sorrir, e é o que nós ofertamos quando chegamos, né? Então, o falar, o abraçar é tudo diferente. Até servir o almoço é diferente, porque cada um tem uma forma de ser. Mas para essa coisa daqui estar funcionando, precisou o ouvir. Cada dia é uma forma de ouvir, cada um almoça e depois a gente tem que ouvir a história deles. Entendeu? E o que eles precisam, na verdade, é que
às vezes chega, não é nem a fome, mas é a fome do amor ao próximo, da solidariedade, entendeu? Do amor que Deus sempre pregou. Se tem amor, tudo dá certo. Escutar é um dom. Escutar, como diz o próprio Papa Francisco, é poder ter a disponibilidade, é poder ter amor, é poder saber olhar no fundo do olho daquele irmão. Por isso, a Casa Fratelli Tutti, ela traz isso. Hoje, aqui na nossa Diocese de Vacaria, podendo escutar e abraçar todos esses nossos irmãos e irmãs. Escutar a palavra que faz agir, esteja ela presente na liturgia, na música, na leitura orante, em uma ação. Um exemplo desta escuta está na Pastoral da Esperança, que faz um trabalho de acolhimento às famílias enlutadas. Esta escuta vem lá da Diocese do Rio Grande. Queridos irmãos, vamos conhecer um pouquinho da Pastoral da Esperança, da Paróquia Catedral de São Pedro, pertencente à Diocese do Rio Grande. A Elisana vai nos explicar nesse momento como surgiu a Pastoral da Esperança nesse formato que ela atua. Bom, como a nossa comunidade recebe um grande número de famílias enlutadas que vêm rezar o 7º dia, percebemos a oportunidade de colocar em prática a orientação do Papa Francisco, que pede uma igreja em saída, oferecendo acompanhamento através de visitas a essas famílias. Já a Alda vai nos explicar como são oferecidas essas visitas às famílias enlutadas. Dentro da missa de 7º dia, as famílias enlutadas são chamadas a receber uma pequena vela e um cartão com uma mensagem e são informadas da possibilidade de receber nosso acompanhamento. No verso do cartão contém o contato da pastoral, caso a família queira receber a visita. Dagmar, o que propriamente acontece nessas visitas? O propósito da visita é levar a esperança do Cristo ressuscitado e proporcionar um momento de escuta e oração em família, que pode se repetir quantas vezes a família quiser. Lene, além das visitas, quais as outras atividades a Pastoral da Esperança promove? Antes da pandemia, nos reunimos semanalmente para oração, formação e organização dos trabalhos. Lembrando que não realizamos exéquias. Também, anualmente, no dia de finados, celebramos a missa no cemitério e saímos em procissão, abençoando os túmulos das famílias visitadas ao longo do ano. Agora o diácono Daniel vai nos dizer quais são as perspectivas pós-pandemia para a Pastoral da Esperança na Diocese. Já retornamos com todas as atividades do grupo, exceto as visitas, que esperamos voltar em breve. Temos apenas 4 anos de existência e já antes da pandemia, o nosso bispo havia manifestado a intenção de tornar esse trabalho diocesano, que deverá ocorrer em um momento oportuno. Então, esse é o trabalho da Pastoral da Esperança, que tem como objetivo principal acolher as famílias enlutadas que passam por um momento difícil. Muito obrigada. E é da Diocese de Cruz Alta que vem a nossa escuta da natureza. Por tantas vezes, o Papa Francisco nos trouxe o tema do cuidado com a casa comum, com a ecologia, com os recursos naturais, nos mostrando que a natureza também precisa ser ouvida. E pensando nisso, na Diocese de Cruz Alta, vários projetos são voltados para a preservação do meio ambiente. O meio ambiente e o cuidado com a casa comum está entre as prioridades da Igreja Católica. A questão da preservação da água é uma delas. E desde 2011, o projeto de construção de cisternas através das pastorais sociais e Cáritas tem mudado a vida de centenas de pessoas das comunidades da Diocese de Cruz Alta. E hoje nós viemos até o Jacuizinho, onde já existe este projeto implantado e já com resultados positivos. Nossa primeira parada foi na casa de Isabel.
Ela e sua família foram contemplados em 2013 com uma cisterna, fato que mudou suas vidas. Muito, né? Mudou para melhor, com certeza, né? Porque aqui nós não temos água, né? Só tem um açude lá embaixo e só tinha água do poço artesiano. Aí nós precisava muito da água para a horta, né, para irrigação da horta e também para a ordenha, que tirava leite, daí não precisava usar a água do poço artesiano. E daí a gente usa para lavar lá o tambo, para irrigar e para lavar o carro também a gente usa dessa água. Mudou muito, foi muito melhor, né, foi muito bom, porque daí a gente faz o aproveitamento da água da chuva, né, que vem por conta, né, e é uma água limpa. Até uma vez que a gente ficou sem água no poço artesiano, a gente usava até para lavar louça, para limpeza da casa. Alguns quilômetros à frente, chegamos na Escola Roberto Textor, onde a preservação do meio ambiente e tudo que envolve a natureza, bem como a sustentabilidade, está em destaque. Em 2011, eles foram contemplados com uma cisterna. A Escola Roberto Textor sempre prioriza aonde ela está inserida, na comunidade rural. Então, todos os projetos que vêm ao encontro da preservação do meio ambiente, para nós é de suma importância. Bem como a cisterna aqui na escola, as aulas também são voltadas para o meio rural, aulas de técnicas agrícolas. Então, as crianças aprendem a valorizar, porque elas estão aqui nesse meio rural. E na escola aprendem a valorizar para ficarem no interior e trabalharem com as suas famílias um trabalho sustentável e não demandarem todos para a cidade. Então, nossos professores são condicionados a trabalhar o afeto, o carinho, o amor pelo ambiente, e isso é muito importante para a formação de cada ser humano, especialmente aqui no nosso interior. Além da sua atividade principal, a cisterna serve para os alunos como aprendizado. Eles já entendem a sua importância. Eu acho que é importante para caso algum dia falte água na escola, para que ajude a regar as plantas da nossa horta que a gente tem na escola. Além da cisterna, a escola recebeu outros auxílios da Caritas, tornando possível complementar novos projetos que ajudam a transformar a vida na escola. Desde 2019, eles têm uma cooperativa gerenciada pelos próprios alunos. Hoje a cooperativa consegue tantos feitos porque lá em 2011 a gente conseguiu um trabalho com a Caritas. Tudo que eles olham no meio ambiente como lixo, eles veem que dentro da cooperativa eles podem transformar em algo belo e além de belo, mas também assim que aquilo tem um compromisso social daquela reutilização. A construção da cisterna para irrigar os viveiros, os berçários de suculentas, a gente não usa água do poço artesiano, a gente usa a água da cisterna. Nós somos de agosto até final de novembro usando só a água da cisterna para todos os serviços, tanto da horta, quanto do pomar, quanto das suculentas, só com água dessa cisterna. Então, eles percebem assim, ó, que não tem uma cisterna em casa, eu posso aproveitar a água da chuva de uma outra forma lá na minha casa. E a máquina de costura, outro projeto implantado pela Caritas, possibilitou que a gente pudesse fazer muitos trabalhos de artesanato, com roupas que iriam para o lixo, com muitas possibilidades até das meninas terem um desejo de aprender a costurar. Outra parceria foi o patrocínio para montar uma oficina de madeira na escola. Os vasinhos de porongos, a gente usa a maquita, a gente usa a serra-copo, que foram adquiridas naquele momento por uma parceria com a Caritas. Os próprios bambus, tudo isso é um trabalho que vem há anos na escola e foi todo esse trabalho iniciado na marcenaria que trouxe para a cooperativa também essas possibilidades de reaproveitar tudo que estava sendo desperdiçado. E para 2022, o projeto será de recuperação das nascentes próximas da escola. Como é bom escutar o bem que nossas pastorais realizam. E estes são apenas alguns exemplos. Que ações como estas possam ser desenvolvidas em muitos lugares, muitas e muitas vezes.
da Diocese de Cruz Alta, Grace Posato. Escutar os meios tecnológicos, a comunicação, tão importante nos tempos de hoje, bastante presente em nossa igreja. Nesta escuta, a Diocese de Osório apresenta a atuação da Rádio Maristela, emissora de inspiração católica que busca escutar com os ouvidos do coração a realidade das cidades de sua abrangência, suas problemáticas e necessidades. A emissora exerce uma atividade do jornalismo, do entretenimento e na interatividade, com a audiência sempre pautada nos valores e princípios cristãos. Rádio Maristela, 64 anos, tua melhor companhia, desde que aqui cheguei e assumi essa função de diretor da Rádio Maristela, com a preocupação de fazer da Maristela esta rádio da comunidade. A rádio que é o canal de vida e de comunicação das pessoas, é uma ampliação das mãos, dos ouvidos, dos olhos, a extensão da comunidade através das ondas do rádio. Essa preocupação de ter essa identidade cristã católica, inspiração católica, não de pregação, mas de evangelização. E isso deve aparecer em todas as esferas da nossa comunicação. É por isso que a nossa preocupação sempre é de comunicar a verdade, de combater as notícias falsas em todas as suas esferas, de dar espaço para as pessoas opinarem, falarem, de trabalhar a saúde, a educação, a ecologia, o esporte, a cultura, a vida das pessoas. Buscar soluções, auxílios, ter na rádio esta comunidade que ama e que se coloca como alguém que ouve e que estende a sua vida, as suas mãos, estende a participação na vida das pessoas. Um dia não estava conseguindo sintonizar a rádio que eu gostaria e eu coloquei na Rádio Maristela. E isso vai fazer uns 10 anos que eu já sou um ouvinte assíduo. E aí eu vi que era uma rádio que realmente ela era de propósito católico, né? Mas ela tinha informações, ela trazia a questão das informações da nossa comunidade, tinha quadros para ouvir a comunidade, assuntos variados. E já há um bom tempo que a gente vem notando que, por ser de cunho religioso, ela também está preocupada em trazer a informação, um jornalismo sério, um combate às notícias falsas, ao fake news, e sempre preocupada com a comunidade, com a população. É sempre uma alegria poder falar das coisas boas que aconteceram ao longo da história, e toda instituição também tem a sua particularidade. A Rádio Maristela, ela nasceu em 1957, uma concessão que o Dom Benedito Zorzi, bispo de Caxias do Sul, conseguiu juntamente com a concessão da Rádio Miriam de Farroupilha. Por quê? A Diocese de Caxias tinha, além da região de lá, tinha essa região aqui do litoral norte, de Três Cachoeiras até Torres e os seus interiores. E a partir então da necessidade de chegar às casas no interior, que era uma região ainda bastante desabitada, sobretudo o interior onde está Mampituba hoje, onde está Morinhos do Sul, onde está Pirataba e outros lugares, foi importante essa concessão para um trabalho de anúncio do Evangelho, através de uma forma muito simples, através de uma rádio comercial. Então a Rádio Maristela é uma rádio comercial, mas a sua responsável
é a Igreja Católica. Hoje, a Diocese de Osório, que tem esse instrumento de trabalho, para nós um meio importante de evangelização. Uma rádio comercial, claro, que tem que se manter para ter os recursos também para ter uma comunicação de qualidade, né? E entra justamente nessa questão dos meios de comunicação, como é importante. Para quê? Para que as pessoas, através dos valores que são transmitidos, não só nos programas especificamente religiosos, mas também na interpretação da vida, dos acontecimentos, sobretudo colocando e transmitindo notícias verdadeiras, sólidas, autênticas, ajudar também no desenvolvimento da comunidade ou das comunidades. Por isso que a nossa equipe da Rádio Maristela sempre está voltada para isso. Informar com credibilidade. Sempre com essa preocupação de ser presença em cada lar, em cada história, em cada realidade que as pessoas vivem e estão. Então, esse é o nosso objetivo, provocar o bem, o desenvolvimento, os valores de uma cultura cristã onde a rádio chega. Ela atende a todos os nossos anseios e é uma rádio que, de cunho católico, evangeliza através dos seus programas, das pessoas que ali estão, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento. E diante de todos estes temas apresentados, que são apenas alguns dos exemplos do que é realizado em nossa igreja, percebemos o quanto é importante estarmos atentos, não apenas com os olhos e ouvidos, mas com o coração. Escutar com o coração para fazer deste um mundo cada vez melhor. E com a mensagem especial do nosso bispo referencial para as comunicações no Rio Grande do Sul, Dom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva, queremos desejar um feliz e abençoado Dia Mundial das Comunicações Sociais a todos. Cada ano nós recebemos do Papa Francisco uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Dia que nós celebramos em torno da solenidade da Ascensão do Senhor. Este ano, o tema escolhido pelo Papa Francisco para nos ajudar a viver esse Dia Mundial das Comunicações Sociais e também experimentar isto como igreja em nossas paróquias, comunidades e principalmente na nossa missão como PASCOM no Rio Grande do Sul, escutar com o ouvido do coração. Mas o Papa Francisco coloca esta mensagem para realmente aprofundar a experiência da comunicação. Antes de comunicar alguma coisa, nós somos chamados a ouvir. Esse é o primeiro passo da comunicação. Escutar com o ouvido do coração. O Papa Francisco começa recordando a palavra de um famoso médico que um dia disse ao Papa, quando o Papa perguntou qual era a maior necessidade dos seres humanos, ele respondeu, o desejo ilimitado de ser ouvido. O ser humano tem este desejo profundo de ser ouvido, de ser escutado. Isto já nos faz pensar também a nossa missão pastoral, nossa missão como PASCOM, em cada diocese, em todo o nosso Rio Grande do Sul. Papa Francisco nos diz que, no fundo, escutar é uma dimensão do amor. Quando se ama, se escuta, se dá atenção, se valoriza a palavra, a experiência, a história do outro. O Santo Padre conclui a sua mensagem falando da necessidade da escuta na Igreja, em tempo de caminho sinodal,
de experiência de escutar. Na ação pastoral, a obra mais importante é o apostolado do ouvido. Nós sabemos por experiência própria, tanto na confissão, na direção espiritual, nas conversas na porta da igreja, quando se encontra uma pessoa, quando se visita um enfermo, o quanto é importante este apostolado do ouvido. Escutar já é a grande mensagem, é a grande comunicação. Portanto, vamos acolher esta mensagem como um convite a qualificar a comunicação. Escutar com o ouvido do coração significa qualificar a nossa maneira de comunicar. E que a PASCOM do Rio Grande do Sul, em todas as nossas dioceses, possa escutar também comunicadores, jornalistas de todos os meios de comunicação e, escutando-os, ajudar também a escutar todas as realidades do nosso povo.